Você já orou tanto por algo que começou a achar que Deus simplesmente ficou em silêncio? Já teve a sensação de olhar para o céu esperando uma resposta, mas tudo o que encontrou foi vazio, demora e um silêncio que machuca por dentro? O mais difícil não é apenas enfrentar a luta. O mais difícil é sentir que nada está acontecendo, enquanto seu coração se cansa de esperar. Mas existe algo que quase ninguém percebe nos momentos mais escuros da vida. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, quando parece que o céu está calado, Deus já está movimentando respostas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E hoje, talvez você descubra que aquilo que parecia abandono pode ser exatamente o começo do seu milagre. Existem pessoas que continuam sorrindo durante o dia, conversando normalmente, trabalhando, cuidando da família, mas por dentro estão cansadas de esperar, cansadas de orar pelas mesmas coisas, cansadas de pedir uma mudança que nunca parece chegar. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Você tenta manter a fé, tenta acreditar que Deus está ouvindo, mas algumas noites se tornam pesadas demais, porque a mente começa a perguntar coisas perigosas. Será que Deus me esqueceu? Será que minhas orações não estão chegando até Ele? E enquanto isso, você olha ao redor e vê pessoas recebendo respostas rápidas, portas se abrindo, milagres acontecendo, mas sua vida parece parada em um corredor silencioso, onde nada muda, e isso machuca. Machuca porque a espera desgasta a alma lentamente. O corpo continua funcionando, mas o coração vai ficando cansado de lutar contra pensamentos, medos e inseguranças. Só que existe algo importante que você precisa entender antes de desistir. O silêncio de Deus nunca foi prova de abandono. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesse silêncio que as maiores mudanças começam a acontecer, mesmo sem você perceber. Porque Deus quase nunca trabalha na velocidade da ansiedade humana. Enquanto nós queremos respostas imediatas, o céu trabalha em processos profundos, invisíveis e silenciosos. Pense em uma semente debaixo da terra. Durante muito tempo, parece que nada está acontecendo. Não existe fruto, não existe sinal, não existe movimento aparente. Mas, no invisível, as raízes já estão crescendo. E é exatamente assim que Deus age em muitos momentos da nossa vida. O silêncio não significa que Ele parou. Significa que existe algo sendo preparado além do alcance dos seus olhos. Enquanto você acha que está esperando sozinho, Deus pode estar alinhando pessoas, removendo obstáculos, fechando portas perigosas e preparando detalhes que hoje você ainda não consegue compreender. O invisível sempre começa antes do visível. E talvez seja por isso que tanta gente desiste perto demais do milagre, porque interpreta o silêncio como ausência, quando na verdade o céu está trabalhando em silêncio absoluto. Existem respostas que não chegam de repente. Elas começam a nascer lentamente, como o amanhecer surgindo depois de uma madrugada longa. E a Bíblia mostra várias histórias de pessoas que também pensaram que Deus estava em silêncio, até descobrirem que Ele nunca deixou de agir. José conheceu o silêncio de Deus de uma maneira dolorosa. Ele recebeu sonhos grandiosos, mas logo depois foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado em uma prisão injustamente. Durante anos, parecia que Deus tinha desaparecido da história dele, mas enquanto José chorava em silêncio dentro daquela prisão, o céu já estava organizando cada detalhe para colocá-lo no lugar certo, no momento certo. O que parecia atraso era preparação. Daniel também viveu algo parecido. A Bíblia diz que ele orou, buscou a Deus e esperou por uma resposta. E quando a resposta finalmente chegou, ele descobriu algo impressionante. Desde o primeiro dia da oração, Deus já havia enviado a resposta. Existia uma batalha invisível acontecendo enquanto Daniel pensava que o céu estava em silêncio. E talvez uma das histórias mais emocionantes seja a de Lázaro. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, mas demorou para chegar. Aos olhos humanos, parecia abandono. Parecia tarde demais. Mas o silêncio de Jesus não era falta de amor. O milagre já estava sendo preparado de uma forma muito maior do que todos conseguiam entender. E sabe o que essas histórias têm em comum?
Em nenhuma delas Deus perdeu o controle. O céu nunca esteve parado. E talvez exista uma razão muito mais profunda por trás do silêncio que você está vivendo agora. Porque muitas vezes o problema não é que Deus deixou de falar. O problema é que existem dores emocionais tão profundas dentro da pessoa que ela já não consegue perceber o que Deus está fazendo ao redor dela. Tem gente que ora todos os dias, mas continua presa nos mesmos pensamentos, nos mesmos medos e nas mesmas inseguranças. Tenta mudar, tenta confiar, tenta seguir em frente. Mas algo sempre parece puxar a alma de volta para o mesmo lugar escuro. E então nasce aquela pergunta silenciosa que quase ninguém tem coragem de admitir. Por que eu não consigo mudar? Foi exatamente pensando nisso que eu criei o conteúdo Oração e Gratidão. Por que não consigo mudar? Nele, você vai entender como emoções acumuladas afetam sua fé, como a gratidão pode reconstruir sua mente pouco a pouco e como pequenas orações diárias podem começar uma transformação profunda dentro de você. Talvez o problema nunca tenha sido falta de fé. Talvez você esteja apenas emocionalmente cansado. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Se essa batalha também existe dentro de você, eu vou deixar o acesso aqui na descrição, porque algumas mudanças começam primeiro no espírito, antes de aparecerem na vida. E existem momentos em que, mesmo sem perceber, você começa a receber sinais de que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Um desses sinais é quando, apesar do cansaço, algo dentro de você ainda se recusa a desistir. A mente pode estar confusa, o coração pode estar ferido, mas existe uma pequena chama de fé que continua acesa. E isso não acontece por acaso. Outro sinal é quando certas portas começam a se fechar. Na hora parece frustração, parece perda. Mas muitas vezes Deus está impedindo você de entrar em lugares que poderiam destruir sua paz no futuro. Também existem fases em que o desconforto aumenta, como se tudo estivesse fora do lugar. E normalmente é exatamente assim antes de uma grande mudança acontecer. Deus primeiro transforma a pessoa por dentro, antes de mudar aquilo que está ao redor dela. Porque bênçãos sem preparo emocional podem se tornar pesos difíceis de carregar. Talvez por isso a espera tenha amadurecido tanto sua alma nos últimos meses. Talvez o processo esteja formando uma força que você ainda nem percebeu. E enquanto Deus trabalha dentro de você, algo poderoso também começa a se movimentar diante do seu futuro. Talvez hoje você esteja ouvindo essas palavras enquanto tenta esconder de todo mundo o quanto sua alma está cansada. Talvez existam lágrimas que ninguém viu, orações que ninguém ouviu e batalhas que você luta completamente sozinho. E o mais difícil é que, em alguns momentos, o silêncio faz a pessoa acreditar que foi esquecida por Deus. Mas você precisa lembrar de uma coisa. O céu pode parecer silencioso, mas nunca esteve vazio. Deus não perdeu o controle da sua história, nem por um segundo. Mesmo nas noites em que você achou que tudo estava desmoronando, Ele continuava trabalhando em lugares que seus olhos não conseguiam alcançar. E talvez a resposta que você tanto pediu já tenha começado a se mover sem que você perceba. Porque Deus não abandona processos pela metade. Se você ainda está aqui, respirando, lutando e tentando permanecer firme, existe um propósito vivo dentro da sua caminhada. O silêncio não veio para destruir sua fé. Talvez ele tenha vindo para fortalecer sua confiança antes do milagre chegar. E é exatamente por isso que você não pode desistir agora. Então, sempre que o silêncio tentar convencer você de que Deus se afastou, lembre-se de tudo o que ouviu hoje. O silêncio não significa abandono. Muitas vezes, significa preparação. Enquanto você chorava, Deus continuava trabalhando. Enquanto você esperava, o céu continuava movendo detalhes que ainda não podem ser vistos. E talvez, neste exato momento, sua resposta já esteja em movimento. Por isso não desista agora. Continue orando. Continue permanecendo firme, mesmo nos dias difíceis. Porque existem milagres que começam primeiro no invisível, antes de alcançarem a realidade. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Deus ainda está trabalhando. Isso vai fortalecer não apenas sua fé, mas também a vida de outras pessoas que precisam dessa esperança hoje.
Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando lembrar que o céu jamais parou de agir.